Olá, tudo bem? Então, vamos começar então hoje mais uma aula de farmacologia clínica e seguindo toda a linha que a gente já estava trabalhando antes, né, na questão cardiovascular, nós vamos tratar hoje então da junção de dois sistemas, sendo o cardiovascular, que a gente já vem acompanhando há um certo tempo, juntamente com o sistema gastrointestinal, e verificar algumas coisas dentro da farmacologia clínica que estão intimamente relacionadas entre esses dois sistemas, ok? Meu nome é Luciano Henrique Pinto, sou professor de farmacologia clínica e então estarei apresentando essa temática para vocês. Pois bem, então se a gente considerar então a introdução, né, desse assunto, iremos então abordar hoje, desafios associados ao uso indiscriminado de antieméticos, assim como também inibidores da bomba de prótons, medicamentos comumente utilizados, na questão da saúde digestória, e em particular ainda vamos falar um pouco do clopidogrel, que a gente já abordou em algumas aulas anteriores, sempre, na questão das evidências clínicas sólidas, porque é assim, que a farmacologia clínica funciona. E também vamos explorar impactos, potenciais dessa prática à saúde dos pacientes, especialmente aqueles, que têm os seus problemas cardiovasculares. Pois bem, então com relação, à temática, então, os objetivos da aula de hoje são compreender, os riscos no uso indiscriminado dos antieméticos em pacientes cardiovasculares, destacando evidências clínicas, neste cenário, assim como explorar a interação entre inibidores da bomba de prótons e com o clopidogrel, também pautada nas evidências, não só da interação acontecer, mas o risco que se advém da questão da interação manifesta, e promover uma abordagem farmacológica segura e eficaz em pacientes que tenham problemas digestórios e tenham uma condição associada, que é a questão exatamente envolvendo a parte de problemas cardiovasculares prévios. Pois bem, então para a gente dar uma introduzida no assunto, vamos falar um pouco então da fisiologia do sistema digestório, bem brevemente, Então é um sistema responsável em transformar os alimentos ingeridos em nutrientes que o corpo precisa absorver para ser utilizado. Temos então aí vários processos conhecidos, como a questão da produção do pepsinogênio, a questão da secreção ácida, entre outros processos envolvidos que geram uma alteração da questão digestória, quando ela se processa e quando ela não está sendo processada, e tem influência muito grande, principalmente na questão da farmacocinética clínica, que pode interferir, inclusive, na absorção de alguns fármacos, estando o paciente alimentado ou estando o paciente em jejum. Então, o sistema digestório, na verdade, é composto por vários órgãos, desde a boca até o intestino, e cada um tem as suas funções específicas, fazendo, então, todo esse processo mencionado anteriormente. E a digestão é um processo complexo que envolve a secreção de enzimas, ácidos e hormônios, além da contração muscular ao longo de todo o processo, para que as coisas funcionem adequadamente. E como eu mencionei, essa questão de secreção de enzimas, ácidos e hormônios tem uma interface muito próxima com a questão da farmacocinética clínica, podendo interferir na questão da absorção dos fármacos. E também é um sistema responsável pela absorção dos nutrientes considerados essenciais também, do qual então carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais são aqui então absorvidos. Mas pode acontecer em algumas situações de um processo alimentar, de acontecer alguns mecanismos para defender o sistema digestório de alguns processos inadequados. Um deles é o mecanismo da náusea, que é a sensação de desconforto que procede geralmente a questão do vômito, é mediado pela zona do gatilho vomitório e pelo núcleo do trato solitário, que está no cérebro, então uma questão que começa justamente no sistema nervoso central, mediante uma percepção de algo equivocado durante o processo digestório, que inclui fatores que são decisivos para que a náusea aconteça, como a questão de uma irritação ou inflamação no sistema gastrointestinal, que então faz com que o comando do sistema nervoso central então ative essas regiões para que tenha-se o desconforto e a compreensão que algo não está indo bem. A questão do sistema vestibular também, do enjoo de movimento, que pode ser outra causa também associada à questão da náusea, muito comum em pessoas que viajam e têm dificuldade nesse processo, levando a questão da náusea. E também a náusea pode acontecer por questões emocionais, como estresse, medo, do qual então também desencadeia todo este desconforto. Mas a gente vai centrar mais na questão envolvendo os processos patológicos envolvidos, como irritação e inflamação, porque são os que mais requerem intervenções farmacológicas
e que podem, né, juntamente com um problema cardíaco prévio, gerar algum problema e algum desconforto. Então, sendo assim, né, qual é o mecanismo então do vômito agora, né? Então, o vômito é um reflexo coordenado para expulsar substâncias nocivas ao estômago. Então, durante um processo inflamatório infeccioso, né, alguma coisa não está indo bem, então o vômito é então desencadeado, né, por esse processo, então, do qual então tem como características principais, né, a contração do diafragma e dos músculos abdominais e o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, permitindo, né, que aquele alimento que não está adequado, né, seja então removido através então, né, do esôfago no caminho contrário. É ativado por centros do tronco encefálico, né, que recebe então sinais, né, de diferentes sistemas indicando que algo não está indo bem. Então você tem essas situações, né, talvez decorrentes, né, de uma infecção, de uma inflamação, do qual então você tem inicialmente desconforto, caracterizado, né, pela náusea, que geralmente precede o vômito, e o vômito então é esse mecanismo, né, de fazer então que você coloque para fora substâncias nocivas e restabeleça, né, a funcionalidade da fisiologia do sistema gastrointestinal, impedindo riscos maiores que a pessoa pode vir a acontecer. Bom, mas como todo processo que acontece na fisiologia, né, ele pode ter também os seus excessos, né, e seus desconfortos, levando a situações, né, de complicação. Então isso é uma compreensão muito importante na farmacologia clínica, é que, né, o organismo tenta corrigir certos problemas, mas as correções talvez nem sempre são bem sucedidas, né? Como a gente viu na questão da angina, por exemplo, né? O coração tenta acelerar para conseguir mais oxigênio, só que dá errado, porque esse processo demanda mais oxigênio e o oxigênio está, né, deficitário. E a mesma coisa pode acontecer com o vômito, por exemplo, né? A pessoa pode ter, então, né, excessivos processos, né, envolvendo o vômito, que pode levar a desidratação, entre outros problemas que ocorrem. E, em termos gerais, para a gente entender a farmacologia clínica, né, desses medicamentos que a gente chama de antieméticos, né, temos que entender, né, os neurotransmissores envolvidos. Serotonina, né, tão falada, né, na questão, né, do sistema nervoso central, na questão da depressão, o 5-HT, mais especificamente 5-HT3, né, no CTZ, desencadeia então, né, as sensações de náusea e vômito, né? Mas também outra característica importante da nossa fisiologia é que nunca existe um único mecanismo que faz um determinado serviço. Caso aconteça algum problema, mecanismos, né, adjacentes vão cumprir a tarefa, que nesse caso é uma tarefa importante, né, que é a proteção, né, do sistema gastrointestinal frente, né, a alguma coisa que está causando o desconforto. A dopamina também atua nesse sentido, então, de forma concomitante, né, a serotonina, né, e medir, então, né, o reflexo do vômito. Né? Então, ele controla isso e uma pessoa que está no processo de vômitos excessivos, que já está gerando um novo comprometimento e que a suspensão do vômito passa a ser, então, né, uma estratégia importante, o uso de medicamentos, então, que bloqueiam a atividade de dopamina passam a ser, né, interessantes, assim como também medicamentos que bloqueiam a atividade de serotonina, especificamente do 5-HT3. Né? E a histamina também, né? Então ela está diretamente ligada à questão do sistema vestibular, né? Ela é responsável pelas náuseas, né, causadas pelo movimento, por exemplo, né? Tanto que, né, os medicamentos antihistamínicos, né, como Dramin, né, são muito utilizados para as pessoas, né, que querem, né, fazer viagem e não ter esse desconforto. E temos também a acetilcolina, né, que modula a motilidade gastrointestinal e está envolvida no reflexo do vômito, do qual também se utiliza bastante, né, a questão do bloqueio, né, histaminérgico, do qual você então obtém, né, uma redução, né, desse reflexo do vômito, que pode estar exagerado e causando principalmente, né, uma desidratação no paciente. Então, bloquear a acetilcolina, bloquear a histamina, bloquear a dopamina e bloquear a serotonina são os mecanismos, né, básicos, né, da farmacologia para reverter, né, essas situações de desconforto e que pode implicar um novo risco para o paciente. Assim sendo, então, né, os medicamentos então atuam desta forma, né? Então, o ondansetron, né, e o ganisetron bloqueiam receptores, né, 5-HT3 da serotonina. Metoclopramida e domperidona, né? Metoclopramida, muito conhecido pelo nome comercial Plasil, né, bloqueia receptores D2 da dopamina. Antihistamínicos como difenidramina, né, bloqueiam H1 no sistema vestibular. E a escopolamina bloqueia receptores muscarínicos, né, que estão ligados à acetilcolina. Como mencionei, né, na arte anterior, né, você tem então uma situação que você leva então, né, a um bloqueio da ação de certos neurotransmissores
que evitam, né, essa ocorrência exacerbada do estímulo ao vômito, que pode ser nociva para o paciente. Então, o mecanismo de ação dos antieméticos, então, passam pelo bloqueio de receptores, então, né, como serotonina, dopamina e histamina, no sistema nervoso central. Temos, então, a modulação das vias neurais, né, interferência de vias neurais que controla o reflexo do vômito, e ação periférica, né, alguns antieméticos atuam diretamente em receptores localizados no trato gastrointestinal. Bom, né, então os antieméticos, né, atuam principalmente bloqueando receptores, bloqueando a ação de neurotransmissores, que atuam especificamente, né, nesse estímulo, a questão, né, do vômito e também na sensação de náusea, e essa ação antagonista, então, se torna essencial. Porém, assim como o organismo tenta corrigir e gera problemas, medicamentos também vão atuar consertando problemas e pode gerar problemas secundários, né, os famosos efeitos adversos, que em grande parte, né, são extensão do mecanismo de ação do fármaco, do qual a gente vai ver alguns, né, adiante. Então, se a gente puder então fazer um resumo geral, né, então nós temos aí esse quadro, né, que mostra então, né, os efeitos, né, que podem ocorrer, né, em extensão ao mecanismo de ação, especificamente no coração, que a gente está falando da saúde cardiovascular, certo? Então, quando você tem a dopamina, né, que a gente viu que o seu bloqueio é essencial para reverter a questão do vômito, né, ele tem também ações no coração. Então, a dopamina no coração, ela tem uma função importante no aumento da contratilidade do coração e pode provocar vasodilatação ou vasoconstrição, dependendo da dose. Em altas doses, aumenta a pressão arterial. Quando você tem, então, um bloqueio da atividade da dopamina, o que você acaba, né, encontrando? Uma situação que a vasodilatação, que são em concentrações menores, né, acaba não acontecendo, porque você tem bloqueio de dopamina, então você não tem a vasodilatação. Isso é ruim, porque aumenta a resistência vascular periférica, e o coração deixa de ter a contratilidade esperada e adequada. Ele fica mais fragilizado, o que pode, né, levar, então, né, a uma ação de não controle da pressão arterial, porque eu estou bloqueando a dopamina, aqui no caso, né, e não manutenção da contratilidade, o que pode levar, então, a um risco de arritmias, porque o coração vai tentar compensar essa contratilidade que está ameaçada, fazendo, então, um aumento de sua atividade, né, principalmente por ação da adrenalina que ele está disponível. Então, dopamina, então, aumenta a contratilidade, regula a pressão arterial. Se eu bloquear ela, o que vai acontecer, então? Eu vou ter, então, né, uma descompensação, né, na contratilidade, alteração da pressão arterial, e essa implicação sobre a contratilidade pode levar a riscos de arritmias, que se é um paciente que já tem problemas prévios, né, gera um fator de risco primário que deve ser, né, evitado, e também uma MRM, né, essa morbidade relacionada ao medicamento. A serotonina, por sua vez, né, ela aumenta, né, a frequência cardíaca, mas seu principal efeito é vasodilatação, reduzindo a resistência vascular periférica, né? Então, eu tenho uma regulação no tônus muscular. Então, dilatação, muito importante, né, para manter, né, o processo adequado, né, de níveis pressóricos aceitáveis. E se eu bloqueio a serotonina pela ação de fármacos que tem que agir lá na questão do vômito, né, eu tenho, então, a vasoconstrição. E esta vasodilatação não acontecendo, tendo como consequência a vasoconstrição, eu posso aumentar a pressão arterial e fazer, então, com que eu tenha, né, todos os problemas que a gente viu nas aulas anteriores. Por sua vez, né, a histamina, né, o que nós temos em relação a ela? Induz a vasodilatação e aumenta a permeabilidade vascular, né, levando a uma diminuição da pressão arterial, né. Pode afetar a frequência cardíaca, dependendo da situação clínica. Mas, de uma forma geral, se a gente tiver, então, o seu bloqueio, eu não tenho essa vasodilatação, e sem essa vasodilatação também implica nos riscos cardiovasculares que pode vir a acontecer. Então, né, uma ação de corrigir um problema exacerbado ou um problema, né, que está gerando um novo problema, que é no caso de náuseas e vômitos, onde a estratégia é bloquear esses neurotransmissores e assim, então, você restabelecer, né, uma condição fisiológica adequada e evitar as complicações que o vômito excessivo pode causar, traz como extensão no mecanismo de ação bloqueios desses mesmos neurotransmissores em outros tecidos, que vai gerar, então, principalmente, né, alteração no ritmo cardíaco e vasoconstrição. E isso vai levar, então, a um aumento do risco, né, que o paciente pode ter de ter um desfecho
não esperado na questão da sua saúde cardiovascular. Então, né, quais seriam então esses problemas propriamente dito, né? Riscos cardiovasculares sendo, né, aumentados, né? Então você tem uma chance de aumento esse risco cardiovascular. E os pacientes que já têm histórico prévio, né? Lembrando nossa tétrade, né, da farmacologia clínica, né? A decisão final sempre passa pelo paciente na decisão clínica de escolha do fármaco. Então, pacientes com problemas cardiovasculares pré-existentes, como arritmia cardíaca, hipertensão ou até mesmo insuficiência cardíaca, apresentam um maior risco de complicações ao utilizar antieméticos de maneira indiscriminada, principalmente. Então, são fortes candidatos a ter aquilo que a gente viu nas aulas iniciais de morbidade relacionada ao medicamento. Além disso, né, o risco declarado, né, que existe as arritmias cardíacas, né, devido, né, a esse uso que pela extensão do mecanismo de ação do fármaco, né, leva então a essa situação de você ter uma compensação cardíaca que leva a uma frequência muito aumentada, que leva a uma arritmia, que pode ser bem perigoso no paciente, principalmente se o paciente já tem uma angina prévia, né? E as interações medicamentosas, né? Então, os antieméticos podem interagir com medicações cardiovasculares, potencializando efeitos adversos e comprometendo o tratamento de doenças cardíacas, né? Então é importante, né? Então, para isso existe um site, né, o drugs.com, que tem uma lista imensa, né, de interações, sendo que nem todas são clinicamente relevantes, mas aquelas que são clinicamente relevantes têm que ser, então, né, pensadas e tratadas com muito zelo e cuidado. E, né, tudo isso leva a uma questão fisiológica, né, que é a base da farmacologia básica. Mas na clínica a gente precisa ter as evidências, né, porque tudo isso pode acontecer, mas não ter significado nenhum. Pode ser uma arritmia leve, pode ser, né, uma alteração da pressão que não implique em maiores riscos, né? Mas, em termos de farmacologia clínica, nós temos que, né, ir na fonte dos estudos clínicos populacionais e nas revisões temáticas e meta-análises, principalmente, para entender se há alguma chance de risco maior frente à exposição do uso desses medicamentos para pacientes que já têm problemas cardíacos prévios, né? Então, pegando um primeiro estudo aqui, né, o que nós temos, né? Um estudo retrospectivo que envolveu 5.000 pacientes com doença cardiovascular mostrou que o uso de antieméticos, especialmente antagonistas receptores 5-HT3, estava associado ao risco aumentado de arritmias cardíacas em 25%. Aumentar a arritmia cardíaca já é um problema, e esse estudo também aponta que o risco de morte também era considerável, né, uma porcentagem considerável. Então, existe, né, e está respaldado em estudos populacionais. Um segundo estudo que eu trago para vocês foi uma meta-análise de 10 ensaios clínicos randomizados envolvendo 8.000 pacientes, que revelou o uso concomitante de antieméticos e medicamentos cardiovasculares, como beta-bloqueadores diuréticos, né, que cita exatamente quais são, aumentava em 35% o risco de eventos adversos graves, incluindo morte súbita, que tinha o seu aumento maior se o paciente tivesse uma angina instável presente, e ainda maior se o paciente tivesse o histórico de infarto, né, com elevação do segmento ST em algum momento da vida. Então, assim, né, são questões importantes que devem ser orientadas para o paciente, né, porque são medicamentos muitas vezes corriqueiros, né, que você consegue comprar na farmácia sem ter uma prescrição médica. E o terceiro estudo, né, traz a questão, né, do risco, né, um estudo de corte retrospectivo de 3.000 pacientes idosos, que demonstrou que o uso de antieméticos, né, feniltiazínicos, né, que tem a ver com a questão anti-H2, como por exemplo, né, o Dramin, né, o diminuidrato, né, está associado a risco 2 vezes maior de desenvolver insuficiência cardíaca congestiva, especialmente em pacientes que já têm alguma doença coronariana prévia. Então, assim, né, o que a gente observa de uma fisiologia, né, que permite compreender, né, a fisiopatologia, que permite compreender como a farmacologia básica permite que a gente traga a fisiopatologia para uma fisiologia normal, né, com a ajuda dos fármacos. Esses mesmos fármacos que trazem, né, a fisiologia para o ponto ideal podem ter, né, situações secundárias em outros tecidos, né, respeitando, né, as questões, né, da farmacologia básica que nos ensina, né, do volume de distribuição, fazendo com que esses acontecimentos, né, essa extensão do mecanismo de ação em outros tecidos, levem a riscos de morte, né? E principalmente para pacientes que já têm, né, um histórico prévio. Novamente, a importância, né, do último quadro da tétrade da prescrição farmacológica clínica, né? O estado clínico do paciente é decisivo para isso. Então, né, temos muitas evidências, né, temos, né, que estar atento a isso.
E o que nós podemos, né, verificar com relação, né, a todas essas situações, né? Então, né, os antieméticos considerados, né, os gerais, né, ondansetrona, metoclopramida e domperidona, com seus bloqueios, né, de receptores de serotonina, dopamina e histamina, que levam à modulação de vias neurais, né, e ação periférica no trato gastrointestinal, aumenta o risco de arritmias cardíacas, especialmente pacientes que já têm um histórico prévio, que aumenta muito mais se a angina for instável ou se ele for um paciente que recuperou de um infarto que teve elevação no segmento ST. Com relação, né, àqueles que atuam especificamente em 5-HT3, né, que aí então entra a ganisetrona, palosentrona e a ondansetrona, o bloqueio de receptores serotoninérgicos do sistema nervoso central, controlado, né, do reflexo do vômito, né, é o mecanismo de ação principal. E nós temos aí, né, como extensão do seu mecanismo de ação, o risco aumentado de arritmias em pacientes com doenças cardiovasculares, devido ao efeito, né, do sistema serotoninérgico. E que eu mostrei para vocês na arte anterior, né, no quadro anterior, que não está simplesmente associado a uma alteração fisiológica que não se deva preocupar ou que seja passageiro ou autolimitada. Não, aumenta o risco se o paciente tem histórico cardiovascular, né, comprometido previamente. E pegando um gancho também, nós vamos falar daqui a pouco sobre inibidores da bomba de prótons, né, do qual então eles também têm interações, né, que são medicamentos para outra finalidade, que é para garantir, né, que não tenha hipersecreção ácida e aliviar, né, sintomas que vêm dessa secreção, como as ulcerações, né, as interações que podem acontecer com esse fármaco, principalmente com o clopidogrel, que deve ser, né, monitorado e analisado com muita cautela. Sendo assim, então, né, o que nós podemos ver? Né? Vamos pegar um caso bem simples aqui, de um homem de 65 anos com histórico de hipertensão arterial e doença cardíaca coronariana, que procura atendimento médico devido a episódios frequentes de náusea e vômito. Né? Podia ser aqueles motivos que eu mencionei para vocês, né? Mas sendo uma infecção e inflamação é mais preocupante, né? Daí, então, o médico preocupado, né, com a desidratação do paciente prescreve antiemético de ação rápida, sem considerar os possíveis riscos para o paciente. Lembrando a tétrade da prescrição, né? Então, primeiro, diagnóstico correto. Segundo, estágio da doença. Terceiro, medicamentos baseados em evidências. E o quarto, estado clínico do paciente, né? Então, todo o raciocínio pode estar perfeito, mas a palavra final, que não está na literatura, né, de uma forma geral, é o paciente que está na sua frente. Então, vocês têm que observar e ver, né, qual seria a conduta, que aqui acabou sendo, né, uma situação que levou, então, a uma morbidade relacionada ao medicamento. Então, alguns dias após esse tratamento, o paciente apresenta arritmia cardíaca grave, colocando sua vida em risco, investigando-se a relação do medicamento, né, e o efeito adverso que ele promoveu. Então, são situações corriqueiras que acabam acontecendo, né, e isso requer, né, uma atenção especial no uso desses antieméticos na questão da saúde cardíaca. Vamos agora mudar um pouco, né, de foco na questão do sistema gastrointestinal e vamos falar, então, sobre as úlceras, né? Sobre o uso de medicamentos inibidores da bomba de prótons, né, como omeprazol, lansoprazol e pantoprazol, que são muito utilizados também ultimamente, né, e também são medicamentos de fácil acesso, né. Então, os inibidores da bomba de prótons, né, ele atuam, né, inibindo a ação de uma enzima responsável pela liberação do ácido pelo estômago, a HKTPase, né, são indicados, né, para tratamento de úlceras pépticas, refluxos gastroesofágicos, esofagite, né, e outras condições relacionadas à hipersecreção ácida, sendo que muitas vezes pode ser associado a algum antibiótico, né, se o desencadeador da acidez for um Helicobacter pylori, uma bactéria, e são bem tolerados, né, conseguiram derrubar, né, os medicamentos que existiam concorrente deles na época, né, que era a cimetidina e a ranitidina, e apresentam uma certa segurança, mas o que nós temos hoje de desafio é o uso indiscriminado dos inibidores da bomba de prótons. Tem pessoas que usam de forma contínua e isso traz prejuízo, né, porque essa alteração, novamente, considerando uma extensão do mecanismo de ação, o uso prolongado desses fármacos, né, pode levar a situações da hipocloridria ou da acloridria, que vai comprometer a absorção de nutrientes. Além de ações que têm o nervoso central, que estão também ligados à questão, né, de risco de demência, né. Então, são medicamentos que hoje se debate muito a questão do seu uso com cautela e com segurança, né. Tem até um outro vídeo que eu falo mais a profundo sobre isso, né, posso passar para quem se interessar, no qual, então, né, essa inibição da bomba de prótons, então, né, por essas ações, então, designadas, né, são importantes para aliviar, né, sintomas desagradáveis relativos à hipersecreção ácida. Porém, ele tem um detalhe importante, uma interface muito próxima com a questão da saúde cardiovascular pelo seguinte, né, a interação clássica que existe entre inibidores da bomba de prótons, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol e afins, com o clopidogrel, né, o antiagregante que a gente já viu em aulas passadas, né.
Então, considerando seu mecanismo de ação, né, ele é um profármaco, né, o omeprazol, pantoprazol e afins são um profármaco que não são ativados pelo fígado. Eles são ativados no meio ácido, né, onde forma um ácido sulfênico, que é o que realmente se liga à enzima H-cartepiase. Porém, né, a sua estrutura apresenta uma certa característica quimiomolecular que leva a uma interação com o citocromo Y, né, o CYP2C19. Então, o inibidor da bomba de prótons, que não é, né, ativado por essa enzima, é apenas uma afinidade química que acabou acontecendo, né, e ele leva, né, por ter essa interação química, a inibição dessa enzima e faz com que o clopidogrel, que precisa ser ativado no fígado por justamente esta enzima em questão, não seja então ativado, mantendo por mais tempo na corrente sanguínea a forma inativa, o profármaco, né, também chamado de forma latenciada do clopidogrel. Resultado, eu tenho menos fármaco ativo e muito profármaco circulante, porque eu não consigo fazer a conversão, porque a enzima está inibida, porque ela apresentou uma afinidade pelo IBP em uso. E isso é péssimo porque afeta a questão da antiagregação e aumenta os riscos que o paciente pode vir a ter. Então, trata-se de uma questão, né, que gera debate também, que pode ser uma questão que a gente, na farmacologia básica, entenda muito bem, importante, mas representa alguma questão clínica relevante, né? Então, quais são as evidências que nós temos com relação a isso? 30%, né, isso vem, né, de diversos ensaios clínicos, né, 30% tem redução da eficácia desse fármaco, clopidogrel, então é 30% de chance de exposição ao risco de eventos cardiovasculares indesejados, e não cumprimento, né, de uma prevenção primária que deveria acontecer, e até mesmo na emergência do infarto, isso pode gerar algum transtorno, né, na tentativa de reversão, né, do quadro clínico adverso do paciente, né, que está com infarto. Então, pacientes que usam concomitantemente, né, inibidores da bomba de próton e clopidogrel têm 30% menos chance de obter benefícios dos antitrombóticos do clopidogrel, 50% de aumento do risco cardiovascular, né? Então, essa interação não é uma interação muito simples, né? Porque leva para a situação sim, não. Isso é muito complicado, né, em termos de farmacologia clínica e farmacoepidemia e dobra o risco, né, de ter um infarto do miocárdio. Então, tendo uma situação que você usa um medicamento para evitar, prevenir o infarto agudo do miocárdio e também o acidente vascular cerebral, você tem uma interação que não é tão inofensiva assim, e ela deve ser muito bem monitorada e orientada pelos pacientes e evitada ao máximo, né? Então, uma segunda situação aqui hipotética, né, um paciente com histórico de doença cardiovascular, né, estava usando o clopidogrel, foi prescrito o inibidor da bomba de prótons para o paciente, ou talvez ele comprou por conta própria, né, e, né, é necessário uma monitoração, né, ser monitorado, né, esses efeitos, né, porque muitos estudos mostram os riscos que são advindos, né, desta interação. Então, para lidar melhor com toda a situação, né, é importante uma abordagem interdisciplinar, né, considerando, né, vários saberes com relação a isso, né, desde a farmacologia clínica, a fisiopatologia, né, a cardiologia, juntamente com a gastroenterologia e afins, né, compartilhar o conhecimento, né, então prontuários bem preenchidos são essenciais, né, então capriche, quanto mais informação, né, mais de uma forma mais assertiva o teu colega vai ter, né, sucesso nas ações dele, porque vai ter as informações, né, e o paciente tem que estar consciente, né, o paciente, por exemplo, que a gente viu nas aulas passadas, né, que sobreviveu ao infarto, né, algumas situações devem ser consideradas, como, por exemplo, evitar a automedicação com os IBPs, né, e também, né, ter muita cautela no uso de um antiemético também. Então, né, considerando tudo isso, né, a monitoração, né, é fundamental para a segurança do paciente, para a sua eficácia terapêutica, né, e para a redução dos custos também, né, porque usar medicamento que deveria fazer um benefício deixa ele pior, né, primeiro não garante, né, a qualidade de vida que ele deveria ter e faz com que se tenha mais gastos, porque gastou em vão e agora vai ter que ficar internado, né, tendo maiores complicações, né, naquilo que a gente aborda, né, na história natural da doença. Então, as evidências são fundamentais nesse ponto, né? Então, encerro, né, esse módulo com você sempre falando que farmacologia clínica tem que trabalhar evidência, né? Tem que, né, beber muita fonte da básica, mas tem que trazer o olhar para as evidências, porque salva vidas, reduz erros, né? É bom
em termos de custos, né, para o hospital que você venha trabalhar, para a família que você vai atender, né? Exige uma atualização contínua, né, e só o paciente só tem a ganhar com isso. Então, tenham bem claro isso. Farmacologia clínica sem evidências, né, não vai funcionar, né? Porque existem situações que, né, a fisiologia talvez, né, deixe claro que o fármaco vai agir assim, mas a gente não sabe se isso vai funcionar ou se vai trazer um problema extra para o paciente. Então, gente, né, haverá então os exercícios, então, que estarei liberando para vocês, né, de casos clínicos e na sequência também, né, as provas, ok? Então, gente, né, considerando tudo que a gente verificou, então, este, né, é o tema, então, e aqui as referências, então, né, dos temas específicos, e fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, ok? Um forte abraço, qualquer dúvida é só entrar em contato.